Oi, voltei, eu sou Indiara Porto, tá, do blog Olho de Borboleta. E, gente, eu venho com a maquiagem, que foi, acho que a maquiagem mais legal que eu já fiz de fantasia e mais trabalhoso também. Que no meio da maquiagem eu até me arrependi, meu Deus do céu, o que que eu inventei de fazer isso? Mas achei muito legal. E a repercussão que eu tive no Instagram e das pessoas falando comigo, que ficou muito real, até com medo de mim. Achei muito interessante, eu gostei bastante. E eu espero muito que você, que ainda não viu essa maquiagem, goste muito também da forma como ela foi feita, que foi bem simples, com coisas bem pouquinhas. Não teve muitas coisas mirabolantes, não. Então, vem ver como é que eu fiz. Para começar, eu vou fazer essa bolinha azul em um olho. Primeiro eu passo um pouquinho de batom, olho pra cima pra poder marcar o côncavo. E aí eu já vou tentando fazer o formato de uma bola, porque nesse olho é pra eu poder fazer um formato de um botão. Então eu vou passar o batom de forma que fique bem redondinho o olho mesmo. Eu não vou me limitar ao côncavo, nem superior, nem inferior. Eu quero fazer uma bola mesmo. É tanto que embaixo vai ficar até um pouco esquisito. Mas é porque o bonequinho de voodoo, ele tem um botão no olho. Alguns, né? Pelo menos o que eu me inspirei, ele tem um botão. Então, vamos nessa tentativa. Então, passei o batom, aí agora eu venho com esse pigmento azul para poder selar o batom e para eu poder conseguir esfumar melhor. Esse pigmento maravilhoso. Passo aí, vou dando batidinhas e aí eu já vou começar a esfumar de leve as bordinhas. Eu digo de leve porque se eu ficar esfumando demais, como o pigmento ele é muito pigmentado, eu vou aumentar muito essa bolinha. Então eu vou de leve, às vezes eu vou limpando o pincel e vou esfumando. Aí sim, depois eu pego um pincel limpo e vou esfumando as bordinhas. Então eu vou esfumando, limpo o pincel de novo, porque ele vai pegando o produto do rosto e vou continuar esfumando as bordinhas. Na linha da água eu passo um pouquinho do batom para deixar também tudo azul. E depois eu venho com o próprio pincel, mas eu não pego mais pigmento não, eu só uso o pincel sujo mesmo. Daí agora eu pego um pincelzinho tipo ponta de lápis, sombra preta e puxo o olho assim, porque eu não sei fechar um olho só pra eu poder enxergar. Então eu puxo com os cílios e vou fazer 4 pontinhos, que é o que vai simular os buraquinhos do botão. Então, 4 pontinhos, vou dando batidinhas. Aí, pra mim, eu não tava enxergando muito, não. Tentei pigmentar um pouco mais. No vídeo até parece, mas pra mim, na hora que tava fazendo, eu não tava enxergando nada. Pra mim, eu não tava fazendo nenhuma bolinha. Por isso, eu resolvi passar um pouquinho de delineador pra ver se fica mais preto, mas não adiantou muita coisa, não. Olha só como é que fica os 4 botãozinhos os 4 buraquinhos do botão. O outro olho, eu vou fazer um olho, um marrom bem básico. Então, eu começo com um marrom mais claro, um pincel bem fofinho. E depois eu vou para um marrom mais escuro dentro desse marrom. Acontece que eu queria passar na pálpebra toda. Mas um pincel fofo é difícil de pigmentar. Então, eu fui com o dedo mesmo. Passei na pálpebra toda ali para poder deixar bem pigmentado. E depois que eu volto com o pincel esfumando as bordinhas. Esfumo tudo ali bonitinho, ó. Aí agora ficou bem pigmentado. Embaixo eu só uso um pincel chanfrado e passo rente aos cílios inferiores, indo de encontro com a parte de cima do olho. E depois eu volto com o pincel de esfumar pra unir as sombras e deixar tudo esfumadinho e bem acabado. Agora fazer um delineadão, mas aquele bem delineadão, pra ficar bem bonito, bem grosso e chamar a atenção, porque tem muita coisa chamando a atenção? Tem, né? As cordinhas, mas eu quero um olho que chama a atenção também. Então, caprichei no delineado. E aí, eu uso aquela minha técnica de fazer o delineado. Na hora que eu achar que tá bom, eu pego o celular, fecho o olho, tiro uma foto e vejo aonde que tem que consertar. Nessa maquiagem, eu tive que consertar umas 2 vezes, mais ou menos, se eu não me engano. Delineado pronto, aí eu vou fazer uma mistura desse pigmento dourado com o diluidor, até ficar essa melequinha, e vou fazer o outro delineado, para fazer o delineado duplo. Então, eu uso um pincel de, tipo, pincel de delinear mesmo, aqueles que parecem de fazer desenho em unha, e aí vou fazendo delineado, seguindo o desenho do delineado que eu fiz antes. No outro olho, agora, eu vou fazer a cordinha do botão, a linha. Então, eu já fiz o buraquinho do botão, agora eu vou fazer a linha.
E aí eu puxo o olho de novo, porque se eu deixar o olho aberto, até secar isso aí, vai virar uma meleca. Então eu fiquei nessa luta aí, puxando esse olho. E aí faço o xizinho que simula a cordinha do botão. Vou colocar os cílios postiços, aquele que eu uso sempre. Esse aqui tá guerreiro, viu? Já deve ter batido umas 10 maquiagens. E claro, usando a cola de tecido que eu tô usando muito pra usar cílios postiços. No olho do marrom, eu coloco sombra marrom na linha d'água, que eu esqueci, e um pouquinho de preto ali perto do delineado, ó, só pra poder fazer junção da maquiagem inferior com a maquiagem superior. Volto com o delineador só pra poder regularizar, né? Que na hora que eu coloquei o glitter ficou meio, fazendo uns dentinhos assim. E também pra poder tampar a colinha dos cílios. Agora vamos fazer a parte da cordinha, que foi a que mais me deu trabalho. Vamos voltar lá com aquela sombra, aqueles 2 tons de sombra de marrom. Eu sempre vou utilizar eles. Então, eu pego um pincel fofinho, o tom de sombra de marrom mais claro, e vou começar a fazer a parte agora simulando os cortes da boneca, que é onde que vai estar costurado. Na testa aqui, eu quis fazer como se tivesse um rasgado. Aí vocês vão ver que não vai dar muito certo no meio desse caminho, não. Então vai, eu vou primeiro só marcando mesmo, esfumando, sem mistério, sem querer esfumar muito bonitinho, porque ainda vai vir mais um monte de sombra aí por cima. Então primeiro eu só vou criando o desenho. Faço na boca também, ó, desde o cantinho da boca em direção à sobrancelha, como se tivesse, imagina que se eu estivesse abrindo a boca demais e rasgado o rosto. É mais ou menos isso que eu tô querendo chegar. Passo dentro da boca também, ó. Aí eu pego sombra dos 2 lados do pincel, porque na hora que eu for passar, vai pintar tanto embaixo como em cima do lábio, né? E o pescoço do mesmo jeito. Já fiz do outro lado da boca e agora eu vou pro pescoço. Na verdade, eu fiz na mão pra eu saber como que eu ia fazer no rosto. Foi tipo um teste, né? Pra saber quais sombras que iam dar certo, se a cordinha ia dar certo, enfim. Aí deu certo, eu quis passar pro rosto agora. Lá no buraquinho, eu vou passar esse corretivo branco. Porque de início eu pensei, um boneco, ele tem algodão dentro. Então eu falei, vou colocar tudo branco. Mas depois essa ideia depois mudou um pouco. Vocês vão ver que não deu muito certo. Então, um pincelzinho de língua de gato e pinto tudo ali, ó. Aí, pra selar o corretivo, eu passei um pouquinho de sombra branca. Só pra selar. Agora, onde eu passei aquela sombra marrom mais clara, eu vou vir com um pincel mais durinho, que é um marrom mais escuro, e vou passar onde eu passei esse marrom. No caso dessa parte branca do rasgado, eu vou fazer em volta do branco. E no restante, eu vou colocar no meio do marrom. Então, eu contorno todo o branco, fazendo assim, marcado mesmo, que depois eu vou esfumando. E nas linhas que eu criei, eu vou fazer por dentro, ó. Começo pela boca, no meio do marrom. E depois eu vou fazer uma linha menor, no meio do marrom mais claro, como eu disse, ó. Que é pra poder aparecer o marrom mais claro. A gente vai fazer um degradê. Faço no pescoço também, já fiz do outro lado do rosto e faço no pescoço. Aí eu limpo o pincel e agora eu vou vir esfumando. Então, começo lá, perto do rasgadinho, e vou aonde que eu passei o marrom. Esfumo, 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 esfumo. Às vezes limpo o pincel e esfumo mais. Essas coisas. Acho que essa maquiagem demorou umas 4 horas pra fazer, viu? Ai, mas eu me divirto. Agora eu vou fazer o mesmo processo. A diferença é que com a sombra preta e com menos sombra, né? Pra não poder sumir tudo. Eu comecei com esse pincelzinho fino, mas achei que não foi bom. Então, eu peguei um pincel, ponta de lápis também, um outro que eu tinha, e fiz a mesma coisa, ó. Coloquei o preto em volta do branco e depois dentro do marrom das linhas que eu criei. Na boca do mesmo jeito. E fazendo aquela linha, uma cor dentro da outra.
no pescoço também. Aí, gente, essa aqui que foi a parte. Eu falei assim, eu vou fazer passar um pouquinho de rosa pra poder parecer que que é pele, que é sangue, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas aí, no final, quando eu terminei a maquiagem, que eu fui tirar a foto, eu olhava pra foto, parecia que eu tava com a periquita na testa. Eu falei, eu não vou terminar com esse negócio, não. Aí que eu fiz, voltei com corretivo branco e deixei com corretivo branco mesmo, deixei tudo branco. Porque esse negócio de periquita na testa não deu certo, não. Mas, continuando a maquiagem, vamos fazer agora os furinhos de onde vai estar a costura. Então, aquela sombra marrom mais escura, e vou dando as batidinhas para poder fazer os buraquinhos. Assim, não é para fazer buraquinho certinho mesmo não, tá? E aí fiz tudo, em volta da boca, em volta do pescoço, é onde vai estar a linha. E aí vai ficando assim. Aí aqui na boca, eu achei que o preto ficou pouco, eu resolvi passar um pouquinho de delineador. Podia ser um batom preto? Podia, mas é porque o que tava na hora era o delineador. Então eu resolvi passar um pouco mais e ficava apertando a boca pra poder carimbar no lábio de cima. Deixar bem pretinho. Aí depois eu só vim com um pouquinho de sombra, só pra tentar dar uma esfumada ali, pra não ficar, que eu achei que tinha ficado um pouco marcado. Pra colar a cordinha, essa foi a primeira cordinha que eu achei aqui em casa, futuquei nas coisas de manhã e achei. E aí eu vou começar a fazer as bolinhas em cima de onde eu coloquei a sombra, os furinhos, eu vou colocar a cola, que é aquela cola pra tecido, porque olha o tanto de buraco que eu tenho, eu não vou gastar cola de cílios tá muito caro. E a cola de tecido cola muito bem. Então, faço as bolinhas e venho com os pedacinhos de cordinha. No caso, onde tá o rasgado, ó, eu quis botar as cordinhas estouradas, que é como se tivesse estourada a linha, né? E aí, depois eu coloquei as cordinhas unidas, ó. Eu tentei muito ir com a pinça, mas eu tava sem um pouco de coordenação motora. Então, eu ia com o dedo, colava os dedos tudo. Nossa senhora, foi uma loucura. Mas dá certo no final, viu? É porque eu sou um pouco atrapalhada mesmo. Aí, passei um pouquinho de cola ali, ó, pra dar uma reforçada, porque eu achei que tava soltando. Isso aqui ajudou muito, porque depois, pra tirar esses negócios, deu um trabalho, menina, que, meu Deus do céu. Fiquei com cola até na alma. E aí, o processo é o mesmo. Eu faço isso em tudo. E acho que a pior parte foi ficar com essa boca amarrada durante a maquiagem toda, porque eu não podia abrir, eu não podia conversar, foi uma loucura. Mas valeu a pena, achei, eu gostei bastante. Colei tudo, agora eu vou fazer a parte do coraçãozinho, que é como se eu tivesse um coração, um pedaço de um retalho costurado, né? Então eu faço com coração com batom rosa. E é muito difícil você desenhar olhando no espelho assim, viu? Enfim. Aí eu vou passar a sombra marrom mais escura em volta dela, em volta de todo o coração. Não passei sombra, porque esse batom é um batom bem mate, ele seca bem rápido, bem sequinho, então não teve a necessidade de passar sombra, não. Depois eu volto com um pincel mais fofinho e um pouquinho de sombra marrom mais clara e dou uma esfumada nesse contorno. E assim, eu quis que ficasse um negócio mais grosseiro mesmo, porque Halloween, não, né, é um negócio pra ser mais assustador e não mais meigo. Aí, com essa mesma sombra marrom, eu vou tapar a colinha e dar um acabamento na pontinha da cordinha. Então, eu faço esse mesmo processo em todos os buraquinhos. Depois eu volto com um pincel mais fofinho e só dou uma esfumadinha. Não nem peguei sombra nem nada não, é só pra dar uma espalhada mesmo nessa sombra a mais que eu apliquei. Aí vocês veem até que dá um esfumado melhor. Pra finalizar o olho, eu passo bastante máscara de cílios, tanto em cima, né, pra unir com cílios postiços, e embaixo pra poder deixar o aspecto de boneca, porque mesmo que é um voodoozinho, é uma boneca ainda, então tem que ter muitos cílios. Para poder fazer o alfinete, observem que no coração eu passei a cordinha também. E para fazer o alfinete eu utilizei cotonete. Então, na haste do cotonete eu passei a cola, a mesma que eu usei para colar os cílios, para colar as cordinhas. Coloquei glitter prata e na pontinha no algodão eu passei batom vermelho.
Aí peguei um pedacinho de fita micropor, colei em cima do coração e um pouquinho de batom para poder camuflar. Do outro lado, ó, a mesma coisa, colei. A diferença é que aqui eu comecei a passar uma sombra marrom para poder simular um furo grande. Da mesma forma que eu fiz lá em cima com os furinhos da corda, para parecer que tá perfurado mesmo, eu fiz aqui no colo, só que com grande quantidade de sombra para parecer que tá um furão, um machucadão mesmo. E pronto, gente, a maquiagem boneca de voodoo acaba de nascer, está pronto. O que vocês acharam? Acho que de todas as maquiagens que eu fiz, essa, como eu disse, foi a mais trabalhosa e a mais legal de fazer. Adoro ver as fotos e realmente adorei o retorno que eu tive. Todo mundo gostou, enfim. E eu espero que você também tenha gostado. Volte mais vezes que eu volto logo logo com mais cores e mais uma maquiagem de fantasia. Beijo!